Oi pessoal, tudo bem? Então hoje vai ser um vídeo do tipo Escolha uma Carta, um tema muito pedido, né, pelos meus seguidores aqui de longa data, e é sobre não contato, o que está acontecendo. Então, de repente você não está falando mais com alguém, com uma pessoa, né, e a gente quer tentar entender o que está acontecendo através do tarô, dos oráculos. Então, o que precisa ser feito, o que a pessoa gostaria de te dizer e um conselho. Eu vou deixar a versão estendida também, como sempre. E essa versão estendida vai ser com os baralhos de mensagens que vocês já conhecem, que eu tenho, que são as mensagens canalizadas, que seria pra gente tentar entender mensagens que essa pessoa teria para você. Então vamos começar. O grupo 1 vai ser a águia, o grupo 2 o cachorro, o 3 o ganso, o 4 a estrela do mar e o 5 o gato. Vocês podem pausar o vídeo e eu vou começar. Então, para quem escolheu a águia, o que está acontecendo nessa situação? Ok, nessa situação, eu realmente sinto que foi uma intervenção divina, né? Então, é como se de repente, o fato de vocês estarem com uma certa distância ou não estarem em contato nesse momento, foi de fato um chamado. Às vezes você pode ter pedido para a espiritualidade que queria uma vida um pouco diferente, um pouco mais em paz, e por incrível que pareça, essa pessoa de alguma forma contribuísse para a sua falta de paz. Para alguns de vocês pode ser assim que alguma coisa foi descoberta mesmo, a ideia de uma passada de perna, um roubo, o drenar energia. Então, inclusive aqui é uma situação que envolve outras pessoas também. É uma situação que algumas pessoas já podem ter avisado você já há um tempo sobre as intenções dessa pessoa que você está pensando, ou mesmo, de repente, sem querer julgar essa pessoa que você está pensando, né? Mas alguém já pode ter dito para você, já pode ter dado algum conselho e você decidiu então pensar assim, não, realmente essa pessoa mais me atrapalha do que ajuda, eu estava perdendo meu tempo, eu estava perdendo, literalmente pode ser até perdendo dinheiro por conta dessa pessoa. Às vezes o seu desempenho estava caindo aqui. Então, é uma situação que envolve outras pessoas. Para alguns de vocês, é uma pessoa até que pode ter se afastado porque está envolvida ou está envolvida ali com outras pessoas, de repente encontrou uma turma diferente, encontrou um novo caminho também. E é um caminho que, o que eu vejo, dois caminhos muito diferentes, o seu e o da pessoa que você está perguntando. Então, podem ter aqui fatores religiosos também importantes que acabem separando vocês. Uma outra coisa que pode acontecer também são visões muito diferentes ali, valores morais muito diferentes. Então, de repente, os seus valores incomodam essa pessoa e os valores da pessoa te incomodam, assim. O que cada pessoa valoriza aqui pode ser muito diferente. Então, acaba que às vezes é melhor um afastamento, pelo menos nesse momento, para que tenha uma evolução, né? A águia também é um totem, né? É uma energia que pede para que você enxergue as coisas de uma perspectiva maior, lá do alto, né? Então, que você tenha uma visão ampliada das coisas, que você pense às vezes como esse não contato sendo como na verdade, um benefício, como sendo um presente e não como algo que é ruim, né? Pensando como, olha só como você se livrou de uma boa. Inclusive, você pode ficar sabendo aqui em breve de alguns acontecimentos e pode até pensar assim, nossa, ainda bem que eu não estava presente ali nesse momento, porque eu acabei sendo salva de uma situação um pouco delicada, um pouco chata. Então, o que precisa ser feito sobre essa situação? O que precisa ser feito?
Eu realmente vejo que, assim, pode ser que algumas coisas ainda demandem assim, da sua parte, a ideia, como que a gente chama isso? De digestão, digerir, né? Mas eu realmente sinto que a melhor energia é tratar as coisas como com distância, distanciamento. Eu sei que já é um vídeo sobre não contato, mas o conselho aqui é de fato o distanciamento. De repente focar assim, lembrar, guardar no peito ali os momentos positivos, né? De repente guardar algumas lembranças positivas, mas aquilo que for, por exemplo, os momentos mais difíceis, os momentos em que de repente existiram embates, tristezas, conflitos, isso aqui tem que ser eliminado, porque essa é uma carta que me traz um pouco a ideia de algo que pode te causar um pouco de sentimentos presos, né? Então, coisas assim, de repente você já precisa faz um tempo liberar essa emoção e, por incrível que pareça, liberando um pouco a energia dessa pessoa, pelo menos do jeito como aconteceu, você vai sentir mais saúde. De repente, até depois de um momento de atrito ou no momento de afastamento entre você e essa pessoa, pode ser que você tenha ficado até um pouco mais adoecido. E liberar esse sentimento vinculado a essa pessoa vai, sem dúvida, te deixar mais leve, leveza. É um processo de cura muito grande, de fato, né? De eliminação. Às vezes essa pessoa te deixou com algum vício ou você, né, no momento ali do rompimento, adquiriu um certo vício. E o que pode ter causado em você muita dor de cabeça, muitas questões nesse sentido aqui de, às vezes, dúvidas sobre a sua própria capacidade, dúvidas sobre o seu próprio valor, enfim. E a gente sempre tem que pensar que essa questão de ser mais valorizado, essa questão de entender o nosso valor, isso só cabe a nós, nunca ninguém tem esse papel, né? Então, é um jogo que até agora me indica essa situação ela aconteceu para te trazer, sem dúvida, uma grande elevação, né? E enxergar as coisas de uma maneira menos personalizada, menos pessoal e muito mais assim, tá bom, entendi, isso aqui fez parte da minha jornada, mas eu não posso parar, né? Eu tenho que continuar com os meus objetivos e as minhas ambições. E o que essa pessoa gostaria então de dizer para você? Bom, primeiro, essa pessoa talvez não acredite de verdade pode não acreditar de verdade em algumas das suas ideias, por exemplo, se você já fez alguns planos, pode ser que a pessoa te enxergasse como alguém que é um pouco fora da realidade, ou realmente assim, o que a gente volta lá pro começo do jogo, o que você valoriza, a pessoa não valoriza exatamente. Então, né, de repente a pessoa acha que jogar tarô, que astrologia, tudo isso é brincadeira, e você tem um lado místico forte. Ou a pessoa acha que escolher um caminho de empatia é para os fracos, né? A pessoa pode achar que precisa sempre ser mais avassaladora, passar por cima de todos, ou a pessoa pode acreditar, por exemplo, numa autoimportância muito grande, né? De que opiniões são importantes e que algumas pessoas têm um poder maior de dar opinião, são mais valiosas. Então, isso aqui, o que eu sinto é que a pessoa, ela ainda talvez não confie de fato em muitas coisas, talvez até especialmente com relação à sua carreira, trabalho. E esse pode ter sido um dos fatores aqui de afastamento da pessoa com relação a você. Talvez ali, imagina, sabe quando a pessoa ela tá vivendo mesmo bem, ela tá bem mergulhada nas ilusões, então ela tá entendendo assim, não, só existem alguns meios de ter sucesso na vida. A pessoa pode nomear sucesso como coisas que não são de fato sucesso, né? Ou a pessoa pode ter uma visão muito empobrecida do que é sucesso, por exemplo, pode associar dinheiro a sucesso, né? Somente, né? Eu sei que o dinheiro é importante, mas a pessoa pode valorizar muito algumas questões mais materiais e não se sentir bem quando não tem uma segurança ou quando a outra pessoa não aparenta ter
uma cabeça boa para administrar a própria vida material e prática. Então, o que eu sinto é que o que a pessoa gostaria de te dizer é que a pessoa não tem ainda a total capacidade de enxergar o seu valor, né? Eu sempre penso nas mensagens mais elevadas, né, que a gente pode ter. Por quê? Porque a gente tem que trabalhar a evolução e não ficar tentando entrar num ranço mútuo entre as pessoas e ficar num mundo que nunca tem os pés no chão, que nunca vem para a realidade, né? Só ficar especulando pelo tarô. Não. Então, o que eu sinto é que a pessoa ainda não tem uma grande visão sobre o seu potencial, ainda não tem ali, ainda não enxerga você de uma maneira completa dentro de todo o seu potencial. Então, existe a própria pessoa, ela tem uma certa vergonha disso, de não ser capaz de ir além do que uma visão limitada. É como se a alma da pessoa sentisse isso, que tem uma limitação nela mesma. E aqui é um conselho do jogo, aprendizagem, né? Então, o conselho para você sobre essa situação é de fato levar como se desvencilhar, não guardar aqui os sentimentos, não guardar mágoas, não guardar ranços, não adquirir vícios, não adquirir toques, não adquirir coisas por conta da partida dessa pessoa, ou enfim, por conta, né, não ficar olhando para trás, pensando e se, né, liberar essa energia aqui e entender toda essa situação como como uma situação de aprendizagem, como algo que vem contribuir tanto para a sua vida quanto para a vida da pessoa, né? E deixar ir todos os medos associados a essa situação. Então, gente, é isso. Espero que tenha ajudado. E eu vou deixar a versão estendida com as mensagens canalizadas. Cachorro. Para quem escolheu o cachorro, o que está acontecendo nessa situação? Ok, essa situação, eu nem consigo enxergar como uma situação muito ruim, não. É um não contato, talvez por exaustão, talvez por outros projetos, trabalho no meio do caminho. Mas eu sinto que vocês são pessoas que têm uma alta compatibilidade, inclusive no que diz respeito a uma imagem de irmandade. Então aqui, bom, lógico, a maioria das pessoas assiste pensando num romance, né? Mas aqui também pode acabar falando de algumas amizades que você tenha se afastado e vice-versa. E olha que interessante, né? E é o nome, o bicho que vocês escolheram é o cachorro. Então, pode rolar aqui você pode ter com essa pessoa uma afinidade muito grande de, assim, dividir sonhos, dividir alguns planos, você pode já ter feito planos com a pessoa e a pessoa já ter feito planos com você de verdade. E aí eles foram rompidos por muitas questões, às vezes por uma situação kármica que a outra pessoa precisava viver. E da sua parte também um pouco disso, da sua parte mais lidar com a não dependência da agenda da outra pessoa. Então eu sinto que a pessoa que você está perguntando é alguém que pode ter se afastado de você porque tem outras coisas para resolver. Eu sinto fortemente essa questão do passado da pessoa, às vezes com uma outra figura realmente amorosa, ou às vezes uma questão de família. Para alguns de vocês vai ser assim, é um afastamento, alguém tem alguma doença na família, alguém tem algum cuidado especial na família e essa pessoa é naturalmente mais afastada. Para outros, a pessoa precisou reviver uma questão do passado mesmo, né? Pode ser uma outra pessoa, um envolvimento com outra pessoa, porque havia já um contrato sobre isso. Então, para quem acredita muito em outras vidas, em espiritualidade, existem muitos contratos, e a gente tem muitos contratos nessa vida, né? A gente encarna para isso, para evoluir e para lidar com pendências de outras vidas, enfim, e nos ajudar e ajudar outras pessoas. Então, o que eu sinto é que o tempo ele não estava muito certo sobre essa situação.
mas eu não vejo de verdade ali a ideia de algo que é muito negativo. É algo, inclusive, que pode justamente ter um reencontro. Aqui é um não contato que pode, de fato, ter uma reaproximação. Eu diria assim, para não ter uma alta expectativa com relação à pessoa, porque é como se nesse momento a principal energia que é ativada entre vocês é assim, é como se vocês, as duas pessoas podem ter a mesma ideia sobre um assunto, podem eventualmente até trabalhar no mesmo lugar ou pensar num negócio muito parecido, enxergar as mesmas oportunidades nas coisas e eventualmente até desejar as mesmas coisas, tá? Então tem algo aqui sobre desejar as mesmas coisas, tem algo muito similar sobre vocês. Então eu diria para vocês não irem com as expectativas de algo muito firme e oficial, porque o momento é um pouco mais, o momento ele traz leveza, né? Mas é de fato uma situação com quem você pode voltar a falar, não tem um bloqueio tão grande aqui. E o que pode, né, o que precisa ser feito sobre essa situação? Então aqui a gente tem um 3 de espadas invertido. De fato, assim, aqui pode ser uma pessoa, uma questão do tipo, você estava curtindo a pessoa estava te curtindo e realmente a pessoa precisou viver algo com uma outra pessoa e isso pode ter causado uma dor para você. Ou teve um terceiro aqui, um terceiro fator que entrou no caminho, né? E aí é uma coisa que você pode pensar, o que você desejava com essa pessoa? O que você exatamente desejava com essa pessoa? Porque essa pessoa ela é bastante livre e é uma pessoa que pode até gostar muito de ler, por exemplo, artigos científicos, pode gostar de ler assim várias teorias, pode até falar sobre teorias do amor, né, de olhar o amor como algo mais científico. E você também é uma pessoa que gosta de pensar também sobre a questão dos sentimentos de uma maneira mais ousada, mais aventureira do que muita gente que você conhece. Existe um fator de liberdade muito grande aqui nesse grupo, né, para as duas pessoas que estão envolvidas nessa conexão. Mas um terceiro fator aqui pode ter, de fato, mexido um pouquinho, né? Pode ter trazido um certo incômodo e pode ter sido uma outra pessoa, realmente. Então, o que precisa ser feito é assim, de fato liberar a dor, né? Essa carta ela tá invertida, indicando assim que as lágrimas já foram derramadas, o incômodo já foi sentido e agora é bola pra frente. E como eu falei, pode ter essa situação que pode ter um reencontro, pode ser que vocês acabem cruzando o mesmo lugar, tá? Então, ou uma mesma festa, ou vocês acabem participando de um grupo de amigos que, de repente, vocês vão se encontrar em algum lugar nesse sentido, tá? Então, tem uma certa aproximação e a principal questão do que precisa ser feito é quebrar o gelo. Tem algo sobre quebrar esse gelo entre vocês. O que a pessoa gostaria de te dizer então? Eu acho que essa pessoa talvez não quisesse falar muitas coisas, né? Talvez não queira falar muitas coisas. A pessoa ela se sente tocada por você, tá? Então é uma pessoa que tem você bem forte ainda ainda sente a sua presença de uma maneira muito forte. A pessoa pode sonhar com você, a pessoa pode o tempo todo pensar, nossa, era muito legal enquanto eu conversava com ele, enquanto eu conversava com ela. Então a pessoa, de fato, ela sente ainda a sua energia. É como acender um incenso, você sai da sua casa, você volta, a essência ainda tá ali, sabe? Então é algo que tá fresco aqui. Essa energia ainda não foi embora, a sua energia não foi embora da pessoa. E talvez a pessoa não queira conversar ou a pessoa queira te provocar. Sabe aquele tipo de pessoa que tenta se aproximar provocando?
não sei, fazendo piadas, e que para a pessoa é um jeito que a pessoa não tem uma grande habilidade aqui para ser tão séria. E às vezes essa pessoa pode ter um carisma muito grande que é difícil de resistir. Então, assim, existe talvez uma dinâmica que vocês tenham que a pessoa gostaria de continuar nessa dinâmica de provocação, enfim, ou de encontro, né? De repente de ir para o lado físico logo e não ter exatamente uma conversa. A pessoa pode ficar bastante impulsiva na sua presença. E qual o conselho para essa situação? Então, a gente tem aqui a incerteza invertida, né? Então, para alguns de vocês, o conselho vai ser o seguinte: se você em algum momento permitiu que essa pessoa tivesse o poder de escolha entre você e uma outra pessoa, não dê esse poder de escolha. Coragem para cortar. Como eu falei, a pessoa pode aparecer te provocando, querendo ir atrás de você e já desejando uma aproximação física, e isso só vai alimentar essa dúvida, né? Se você oferecer o que a pessoa quer, a pessoa vai sempre achar que ali tem uma fonte, que ali sempre tem algo que a pessoa pode, né, se nutrir e acabar não tomando uma decisão. Então, o conselho é: não permita que continue existindo uma dúvida, não permita que continue existindo uma outra pessoa, né? Então, o conselho aqui é de fato a ideia de corte, de colocar de treinar a pessoa a como tratar você, né? Então, esse é o conselho. Como eu falei, eu vou deixar a versão estendida com as mensagens canalizadas para quem quiser. Para quem escolheu o ganso, vamos entender o que está acontecendo nessa situação de não contato. Ok. Bom, então, aqui de fato pode ser assim, que já tenha uma longa data esse não contato, né? Ou até que a pessoa esteja acostumada a desaparecer, ou você desaparece. Pode ser uma dinâmica já conhecida mesmo, né? Que é a energia aqui do eremita. Para alguns de vocês também, a pessoa está viajando, está em outra cidade, outro lugar, está longe, se mudou, né? Ou existe um fator de distância aqui, de distanciamento. Uma outra coisa que eu enxergo é que esse afastamento, assim, a pessoa ela tem muitas dores, a pessoa não tem uma emoção muito alinhada. Então, emocionalmente é uma pessoa frágil e que pode guardar ali as fragilidades para ela mesma, né? Então, o que eu sinto sabe quando a pessoa, digamos assim, a pessoa não tem nada com você, quando você tenta ter uma aproximação, a pessoa não quer a aproximação, mas quando a pessoa te vê com alguém, isso causa um medo. E aí a pessoa vai embora. Então aqui é a típica situação de que, assim, não tem como você adivinhar o que passa na cabeça desse ser humano que você está perguntando. Esse ser humano não tem como... talvez não saiba se comunicar muito bem. Então aqui é uma típica situação de desentendimento mesmo. Coisas que não são assim fáceis de comunicar, né? E aí a pessoa pode ter o hábito de, isso aqui tá me dando muito trabalho, vou embora. E vice-versa, tá? Então, assim, uma das coisas que aparecem aqui a impressão que eu tenho é que esse afastamento planejado. E a pessoa, ela tem muitas inseguranças, né? Isso que acontece. A pessoa pode ter te visto com alguém, pode ter visto alguma coisa que causou um medo, tá? Então a pessoa pode ter, como eu falei, meio que você ativou um gatilho na pessoa e rolou um excesso. A pessoa pensou demais sobre essa situação que você vive. Houve um extra pensamento. Eu sinto que aqui tem muita energia. Eu não vou chamar de amor. Talvez para alguns tenha amor, de fato, muito amor, tá?
mas tem de fato assim muita intenção. Houve muito pensamento sobre você, essa pessoa pensou muito sobre você. E a pessoa ela pode de fato precisar ir numa jornada ali de aprender muitas coisas. Tá? Em breve a pessoa vai ter um despertar espiritual aqui e muitas coisas vão entrar na consciência, vai ter uma briga e aí todo aquele processo do despertar espiritual, né? Primeiro passo é a consciência pesando. Segundo passo pode ser ali uma fase mais para baixo, ali uma sensação mais para baixo, meio deprê. Então é alguém que vai ter ali acordou, lembrou, uma memória de outras vidas vai aparecer, a memória de tudo que a pessoa fez vai aparecer. Então o que eu sinto é que são muitas inseguranças e um comportamento já acostumado a se afastar. Ok, e o que precisa ser feito com relação a essa situação? Olha que legal. Aqui é uma questão, acho que basta, o que eu poderia dizer? Basta acender o pavio, a energia está aqui, o sentimento está aqui. Talvez bastasse uma oportunidade entre vocês, né? É como se uma coisa que você pode fazer, se essa situação te incomoda muito, é de fato rezar mesmo, ou dentro do que você acredita, fazer um mantra, orar, né? Pedir para os seus anjos, para os seus guias, mentores, enfim, simplesmente trazer um pouco essa intenção de rever a pessoa. É como se faltasse, né, só acender o pavio, porque aqui existe sentimento mesmo, mas existem muitas inseguranças, né? A pessoa pode ter, e a gente não pode ter culpa do que a pessoa acha da gente, é sempre uma projeção, né? A pessoa só enxerga o que ela consegue ver naquela fase da vida, dentro daquele nível de consciência que tem. Então, o que precisa para essa situação é só uma oportunidade e um pouco mais de consciência. Da parte da pessoa, a pessoa ela pode até ter começado a fazer terapia recentemente, pode ter começado a se permitir um pouco mais sair do casulo, né? E da sua parte, o que pode rolar é assim, lógico, para quem quiser, é só você que vai decidir o que você deve ou não fazer, né? Tem que pensar se isso aí serve para você na sua situação. Você pode tomar uma iniciativa de falar com a pessoa, tá? Então, você pode fazer isso. O que a pessoa gostaria de te dizer? Uau, então tá. Então aqui pode ter rolado um bloco mesmo, pode ter rolado um afastamento mais intenso, só que afastou, mas o sentimento tá ali, né? Então aqui rola, é como duas pessoas fazendo o oposto do que gostariam de fazer. O que a pessoa gostaria de te dizer é assim, olha, quando você tentou falar comigo eu não estava preparada, não estava preparado, mas agora eu tô, tenta de novo. Eu acho que é isso que a pessoa quer te falar, tá? Tenta de novo. É uma pessoa que talvez faça um doce, como que a gente fala assim? Porque assim, perdoar é um negócio difícil, pedir perdão é um negócio difícil, perdoar também. As duas coisas são muito elevadas e a gente dificilmente consegue fazer isso de uma maneira tranquila e de boa, né? Então assim, talvez a pessoa pense que, não, você é quem tem culpa das minhas inseguranças, então você que tem que vir atrás de mim. Gente, mesmo que você não concorde, tá? A gente não tem o controle do que a outra pessoa sente e de como a outra pessoa enxerga o mundo. Então, o que a pessoa gostaria de te falar é que assim, olha, eu tô me protegendo, eu acho que você me causa mal, né? Se você, por exemplo, que tá me ouvindo aqui, acha que a pessoa é tóxica para você, a pessoa também acha que você é tóxica para ela, para ele, enfim. Tá? Então, pode rolar aqui, como eu falei, a gente não tem como adivinhar o que tá na cabeça de cada um. Então, pode rolar aqui uma sensação, olha, eu tava um pouco mais me protegendo, mas agora eu tô baixando a guarda. Você pode fazer uma investida de novo, quem sabe ele não tenha uma reabertura, né? E o conselho é assim, não pensar tanto sobre essa situação toda, então não perder nenhuma noite de sono,
Não há necessidade de compartilhar muito com as outras pessoas essa situação, né? Com, de repente, amigos que nem torcem para que essa situação funcione, ou, enfim, às vezes não vale a pena compartilhar muito essa informação da sua situação com a pessoa, a não ser que seja, sei lá, na sua terapia ou com alguém de confiança mesmo. Mas o que tem aqui é assim, tudo que tinha para pensar já foi pensado. Tudo que tinha ali para ser dito no passado já foi dito. Então agora não é muito um momento de especulação, não é muito um momento de ficar avaliando as coisas. É assim, é um momento de tomar atitudes. Agora é a hora, entendeu? Se você quer falar com a pessoa, você pode optar por falar de fato com a pessoa ou tentar manifestar, né? Como eu falei, reza, pede para que tenha uma oportunidade para ter um reencontro, para ter pelo menos uma troca de mensagens, de conversas. Bom, gente, espero que tenha ajudado e, como eu falei, eu vou deixar a versão estendida só com as mensagens canalizadas. Para quem escolheu a estrela do mar, o que está acontecendo? Ok, então assim, sobre esse afastamento aqui, o que eu sinto é que foi positivo, ou ele está sendo positivo nesse momento, porque era uma situação que estava te aprisionando, né? Então, assim, você pode ter lidado com uma pessoa muito falsa, lidado com uma pessoa que, assim, agora sem querer julgar a pessoa e dizer que a pessoa é falsa, que cresceu com pessoas que tinham um caráter duvidoso, aprendeu coisas de uma maneira duvidosa, né? Então, assim, isso acontece na vida, né? Às vezes a gente cresce com um hábito que a gente pensa que é normal e quando a gente tem contato com outras pessoas, as pessoas mostram, olha, esse hábito não é tão normal, não é tão legal. Então, o que eu sinto é que esse afastamento, ele foi necessário para você ter um pouco mais da sensação de não estar... para que a pessoa não fique dependente de você e você não fique dependente da pessoa. Para que tivesse aqui o que eu sinto é um veneno que vai indo embora. O que eu sinto é uma situação aqui negativa que finaliza mesmo. Aqui podem ter rolado traições, podem ter rolado assim, situações muito enganosas, situações muito ruins mesmo, de baixa vibração. Então, eu não... Lógico, a gente não tem que julgar ninguém, cada pessoa está num caminho diferente aqui, numa etapa diferente da vida, mas é como se tivesse sido assim, olha, como a situação estava indo, o que estava acontecendo não estava bom, né? A pessoa até poderia te dar conselhos negativos ou te levar para situações que você antes nunca tinha ido e que talvez você nem goste, nem faça parte do seu estilo de vida. Mas é uma situação ali que esse afastamento, ele acontece para alguns de vocês, tá? Literalmente, para alguns, não é para todos. Literalmente assim, é uma pessoa que queria sair com você e pronto, e acabou. Uma pessoa que não queria nada, uma pessoa que faz de tudo para conseguir o que quer no momento que quer, mas que não se envolve emocionalmente, que se envolve ali, pronto, acabou, era só aquele momento ali, né? Era só aquela pequena paixão e acabou, aquela coisa mais física, pronto, e acabou. Então, para alguns de vocês, talvez seja isso, tá? De simplesmente ser alguém que queria testar até onde você conseguia resistir a uma situação, quando a pessoa viu que você, achei o ponto fraco, conseguiu ali entrar na sua vida, conseguiu o que queria de você, conseguiu conhecer você num sentido físico, aí a pessoa pode ter ido embora. Então aqui não tem muito uma questão de lealdade, de estar firme, né? Não tem muito uma questão de ser alguém determinado aqui, uma pessoa determinada a lidar com você com igualdade. Pode rolar um pouco aqui uma situação mais kármica, né? Então, mais desafiadora, onde acabe trazendo um pouco de tensão, né?
É uma situação que até tente voltar para a sua vida. É uma pessoa que espera pelas oportunidades certas, tá? Então, a pessoa não sabe ouvir um não, a pessoa é bastante estrategista. Por isso que o jogo ele diz que o que acontece aqui é de um nível mais kármico e que a ideia é não se deixar envolver. A ideia é, de fato, repensar ali o valor dessa conexão para você, pelo menos nesse momento da vida. E o que precisa ser feito, então? Primeiro, né, essa carta chama a cura, então tem de fato muita cura para ser feita aqui, né? Precisa, assim, a pessoa precisa tentar agir um pouquinho mais pelo coração, agir um pouquinho mais de uma maneira verdadeira, né? E menos por números ou obsessões. É uma pessoa que pode ter vícios. É uma pessoa que pode ter algum tipo de vício, né? Tanto um vício físico, quanto um vício de, enfim, alguma coisa que não é tão boa para a saúde, realmente, né? Então, é uma pessoa, inclusive, que pode ter já passado por uma situação de vida e morte e, em vez de melhorar, pode ter, na verdade, pensado: então é isso, né? Ninguém se preocupa com a vida de ninguém, então eu vou continuar no meu sistema aqui limitado de pensamento e vou ficar com, né? Eu sofri um acidente e ninguém foi me visitar, ou eu estava mal e não me deram atenção, então vou embora mesmo e não vou tratar ninguém com respeito. Pode rolar assim para alguns de vocês, para alguns, não para todos, vai ser uma energia um pouquinho mais intensa, né? E o que precisa ser feito? Muita cura. A questão aqui é a pessoa precisa se realinhar com as emoções. A pessoa precisa voltar a ter um pouco mais de empatia. A pessoa também pode ter crescido sem um dos pais, ou ter uma relação bem conflituosa, né? Não enxergar muito os benefícios do amor, e por isso a pessoa fica numa fase mais superficial da existência. O que a pessoa gostaria de te dizer, então? Ok, a pessoa, se você, por exemplo, se a pessoa, ela, de fato, não te respeitou, não te deu muito valor, tratou você como, né, conquistei, pronto, e acabou, aqui a pessoa, ela pode querer, né, voltar como que não quer nada. É uma pessoa que não está muito preocupada, pode bater na sua porta como se nada tivesse acontecido, né? A pessoa, ela não tem muito filtro com relação a isso. E pode ser que a pessoa pense assim: não, eu tô diferente, eu mudei, eu não sou mais daquele jeito, tô super transformado. A pessoa pode até ter feito alguma coisa mais espiritual, do tipo, não, participei de um reiki, fiz alguma coisa assim para me deixar mais energeticamente, né, tranquila. Tô vivendo bastante agora, tô prestando atenção na minha família, enfim. Para alguns, essa pessoa aqui já tem um filho, tô aqui cuidando do meu filho, enfim. Para alguns, tá? Essa pessoa tem alguém que é dependente. E aí a pessoa, ela simplesmente pode aparecer como que não quer nada, né? Conversando assim: olha como eu estou diferente. E aqui, lógico, as pessoas, elas podem mudar, elas mudam, né? Graças a Deus. Mas nada é muito imediato, né? Então, vamos com calma diante dessa energia aqui. E o conselho do jogo para você? O conselho do jogo é a ideia de repente, ir fazer alguma outra coisa. Tem algo sobre o seu trabalho, tem algo sobre... Para alguns de vocês existe um planejamento de mudança de cidade, de férias, de mudança de país, cidade, férias. Tem algo aqui, tem um deslocamento que você pode fazer, né? E também se curar um pouco com relação a essa conexão e dar o tempo ao tempo, né? De pensar assim: não, eu preciso de um distanciamento porque eu também estou com um pouco de ranço dessa pessoa, eu também não estou totalmente curada, então eu preciso me dar um tempinho de afastamento para colocar meus pensamentos em ordem
para pensar ali como que eu posso lidar, né? Eu sinto que vocês têm responsabilidades agora em primeiro lugar. Tem coisas que estão tomando o seu pensamento. É como se vocês pensassem, olha, se eu não trabalhar isso, fizer tal coisa agora, eu não vou conseguir atingir tal objetivo em determinada data. Então, aqui é uma pessoa que pode ir até você, é uma pessoa que pode te contatar, pode falar com você, sem dúvida, né? Especialmente como quem não quer nada, pensando que nada aconteceu, como eu falei. E de novo, a gente não precisa se fechar completamente para alguém, as pessoas podem mudar, mas nada é tão rápido e eu sinto que você tem outras prioridades, tem coisas mais importantes aqui para você cuidar, tem outras responsabilidades, um caminho um pouco mais focado em você, nas suas habilidades, no seu desenvolvimento pessoal e também em planos para o seu futuro. Então é isso, eu vou deixar a versão estendida só com o meu baralho de mensagens e espero ter ajudado. Para quem escolheu o gato. Para quem escolheu o gato, o que está acontecendo nessa situação? Ok, para alguns de vocês, é uma pessoa que pode trabalhar assim na área da saúde ou numa posição de liderança, guia, uma pessoa que pode trabalhar numa posição onde educa ou orienta outras pessoas, né? É uma pessoa que gosta das coisas de um jeito mais escondido, é uma pessoa que gosta de mistério, é uma pessoa que pode se envolver com você, uma outra pessoa e você nem ficar sabendo. Lógico, não vamos julgar ninguém pelo tarô, tá? Mas é alguém que pode de fato ter um outro relacionamento, eventualmente alguém que é uma pessoa que é casada, mas tem outros envolvimentos e vice-versa. Então, assim, é alguém que que pode também abusar um pouco do próprio poder de influência, do próprio poder de autoridade, tá? Porque essa carta veio invertida. Então, o que está acontecendo é que talvez você tenha comprado gato por lebre. O que está acontecendo é que pode rolar uma mentira aqui, uma coisa que não é verdadeira, né? De repente, uma falsa promessa de compromisso, uma promessa assim que no momento parecia de um jeito e depois se transformou numa outra coisa, algo que parecia uma solução para várias coisas na sua vida, que depois mais se tornou um certo pesadelo. É alguém que que tem muitas pessoas que procuram, é uma pessoa que é muito procurada, como eu falei, mas é uma pessoa que guarda segredos e que não está disposta a deixar ninguém entrar assim nos pensamentos mais profundos, né? Não é uma pessoa que está disposta a largar alguns comportamentos que tem, especialmente que poderiam tirar a posição de autoridade dessa pessoa, tá? Então, o que pode ter acontecido aqui é uma promessa que acaba não se cumprindo, né? Pode acontecer assim, a pessoa ela sempre fala mal, a pessoa sempre fala, nossa, fulana não presta ou não tem uma boa conduta moral. E aí quando você vai ver, essa pessoa está fazendo exatamente o que estava condenando agora há pouco. Então o que eu sinto é um pouco de incoerência dessa pessoa e, como eu falei, um caráter um pouco secreto aqui, né? Alguém que não vai abrir mão da influência aqui. Então, é uma pessoa, para mim, é como se fosse uma pessoa encantadora de serpentes. É alguém que sabe atrair e que gosta de ter mais de uma pessoa nos pés, tá? Então, é uma situação que pode ter acontecido assim, de repente você descobriu algo que não foi tão legal e aí é uma situação que precisa assim de uma reconquista de confiança. Então, reconquistar a confiança é algo que, né, que precisa aqui nessa conexão. O que precisa ser feito? Aqui é uma coisa que nada precisa ser feito. Aqui existe a ideia de tempo divino. Você pode tentar relaxar os seus pensamentos,
né? Porque eles podem, nesse momento, estar bem fortes, né? Você pode tentar relaxar um pouco mais os seus pensamentos, entrar numa vibração de generosidade com você e com as pessoas queridas que você tem ao redor. Você pode... Sabe aquela ideia de matar na bondade o problema? Matar o problema na bondade? Então tem algo sobre... Se a pessoa te tratar de uma maneira ruim, você pode entregar uma espécie de compreensão / carinho e essa pessoa vai ficar desarmada. Essa é uma coisa que vem nesse jogo, tá? Não é para toda situação que isso serve, mas é algo que vem aqui nesse jogo. Então é isso, não precisa ser nada precisa exatamente ser feito, pode respeitar aqui o caráter imprevisível da vida, mas o que a pessoa te oferece é muito pouco, né? Talvez seja assim, para alguns, tá? O que eu tô escutando, migalhas. Por isso que quanto mais você se desapega e deixa as coisas acontecerem, mais você vai ter acesso a situações melhores, você vai manifestar situações melhores. Porque aqui, deixa o universo agir, não trabalha, não entra na frustração, porque a roda da fortuna tá aqui, indicando que tem karma, e aí o karma significa ação, né? Então tem uma ação sendo preparada aqui, o universo está preparando uma atitude. E aí, se você tiver as melhores intenções no seu peito, esse revirar da roda vai ser positivo para você. Se você não tiver, aí pode te atrapalhar também, né? Então, a ideia tenha as melhores intenções no seu peito e deixa rolar, deixa a vida rolar. O que a pessoa gostaria de dizer para você? A pessoa, ela pode dizer para você que a pessoa está desapegada, que a pessoa, para alguns de vocês, pode ser assim, alguém que precisa sair de uma outra relação. E aí talvez seja assim, eu vou finalmente largar essa situação aqui, eu vou me desfazer, eu vou vender a minha casa, eu vou vender aquilo que eu precisava vender. Então, o que a pessoa... Mas assim, sabe aquele tipo de pessoa que paga uma coisa, mas segura a nota na mão, assim, não quer entregar, não quer pagar? Tem algo que essa pessoa não quer abrir mão aqui. E aí, para você ficar, né, mais protegido, protegida, tem uma ideia de você não contar com essa pessoa. Não contar, assim, não deposita... não deposita ser salvo minimamente por essa pessoa. Quando eu falo ser salvo, é assim, você vai ligar para a pessoa esperando que a pessoa pode te ajudar. Talvez não seja essa pessoa aqui. E o que eu sinto é que a pessoa é muito apegada e tem receios aqui de perder, às vezes até perder dinheiro. É uma pessoa que tem muitos receios, mas é alguém que falaria assim, não, eu vou abrir mão mesmo disso aqui, fica tranquila, mas é mentira, a pessoa não abre mão, tá? Então, o que eu sinto é que a pessoa não tá ainda pronta, não é uma pessoa preparada para mudar. É alguém que talvez queira fazer você acreditar que que existe uma mudança ocorrendo, mas eu não consigo ver isso aqui ainda. É uma pessoa bem apegada, né? Do tipo que é capaz, às vezes, sei lá, tá caindo, imagina cair um baú de joias, tesouro no mar, caiu do navio, a pessoa é capaz de pular do navio junto com esse baú, para você ver como o apego é instintivo aqui nessa pessoa. E qual o conselho? Bom, o conselho, né, é de fato que assim, presta atenção na sua história com essa pessoa, verifica se teve de fato, se foi benéfico, se teve a ideia de evolução, né? Tem um compartilhar, existe um trabalhar em conjunto, ou você está recebendo muito pouco perto do que você entrega, né? E aí o que eu gosto também de falar muito para os meus clientes é assim, existem vítimas, mas algumas vítimas são vítimas até a página 2.
Porque quando a gente permite que algo, que a gente já tem consciência que não é algo positivo e a gente continua naquela situação, a gente vira o quê? Algoz, né, da própria história. Então, essa é a perspectiva. O conselho aqui é você reparar. É uma situação que te põe para frente ou é uma situação de apego, onde tudo parece meio que escondido, tudo parece lidar com mistério, você nunca sabe exatamente em que pé você está, você nunca tem totalmente ali o controle, não sabe se pode contar ou não com a pessoa, né? Então pensa bastante nisso na hora de tomar uma decisão, na hora de dar ali os próximos passos, se é algo que te traz harmonia mental, né? Tem que ir além da ilusão aqui. Então, espero que tenha ajudado. Como eu falei, eu vou deixar a versão estendida com as mensagens canalizadas.